E aí, quebradores de teclado e jogadores com controle na parede. Tudo certo com vocês? Eu sou Cabra Motorizada e é o seguinte. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a trajetória do nosso menino Homem-Aranha nos desenhos animados da Marvel. Desde 1967, que foi o primeiro desenho do Homem-Aranha, até os dias de hoje, com esse novo desenho do Homem-Aranha. Enfim, lembrando que vai ser só apenas sobre os desenhos do Homem-Aranha, não vai ser filmes, séries, nem nada do tipo. O Homem-Aranha, ele é um super-herói criado pela Marvel Comics, que após a morte do seu tio Ben, ele decide colocar uma roupa de mergulhador, uma roupa de patinador junto com os poderes de uma aranha radioativa que ele foi picado numa exposição a Oscorp. Ele ganha poderes de aranha, por exemplo, soltar teia, super força, agilidade, escalar paredes, entre outros poderes. O Homem-Aranha possui mais de 100 HQs ao longo dessa trajetória que ele teve como o maior herói da Marvel, possivelmente o herói mais famoso da mídia, o herói mais famoso da mídia. Mas enfim, o Homem-Aranha ele também é dado como o melhor herói da Marvel, pelo menos de acordo com o próprio Stan Lee, que é o meio que muito tempo foi o cara da Marvel. Como o melhor, e também ele tem a galeria de vilões mais famosa da Marvel, por exemplo, Dr. Octopus, Venom, Homem-Areia e entre outros vilões. Mas enfim, desses desenhos do Homem-Aranha, deixa aí nos comentários se você assistiu pelo menos um desses desenhos do Homem-Aranha. Deixa eu tirar meu fone porque eu tô ficando com o meu ouvido abafado e eu não tô escutando muito bem. Agora chega de enrolação e vamos começar. Durante os anos de 1967 até 1970, um intervalo ali de 3 anos, nós tivemos o desenho Homem-Aranha, a série original animada. Essa série animada, ela era uma série muito feia. Feia não, ela era mal animada. Por causa que naquela época a Marvel, a animação não era uma coisa muito avançada. Por exemplo, hoje em dia a gente tem animações lindas, como por exemplo Demon Slayer, que é animações super bem fluídas, cheia de detalhes e com muitas coisas. Lá não, as coisas eram muito duras e com cenas muito repetidas. Como naquela época o orçamento para fazer desenho animado era tipo um pacote de salgadinho torcida e um Guaraná Jesus, esse desenho ele teve muita cena reciclada e muita coisa muito simplificada. Por exemplo, o uniforme do Homem-Aranha nesse desenho, ele só tem o detalhe das teias na cabeça, nas luvas e nos pés. E a teia desse desenho, como eles não podiam fazer a teia meio cinza e transparente porque ia dar muito trabalho, eles fizeram a teia preta eles fizeram a teia só uma linha preta. E como esse desenho ele era esse desenho ele é muito caricato, peraí, peraí. Fechei a porta do meu quarto para não pegar o barulho de fora no microfone. E como nesse desenho esse desenho, ele tava na polêmica época do vamos encerrar a violência nos desenhos animados. Então, esse desenho, ele tinha... Como é que eu posso dizer? Ele era muito caricato, porque não podia ter violência. Então, o Homem-Aranha usava muito das teias dele. E então, o desenho era muito caricato. As porradas era só de vez em quando. Mas então, E esse desenho, ele durou de 1969 até 1970. E naquele meio tempo a gente também teve vários filmes a live action do Homem-Aranha. Por exemplo, temos até um filme live action em japonês do Homem-Aranha. Agora, indo pro próximo, a gente tem um desenho que pode ser considerado um reboot desse último, que é o desenho Homem-Aranha. Esse desenho, ele já tem um salto de qualidade muito alto, vamos dizer assim. Por causa que nesse desenho os detalhes já eram bem mais feitos, a animação já era um pouquinho mais bem trabalhada. Por conta que naquela época a gente teve... O que eu posso falar? A gente teve produções muito boas, assim, de desenhos. Mesmo que os desenhos parecessem uns audiobooks muito mal feitos. Esse desenho não ficou só na galeria de vilões do Homem-Aranha. Por exemplo, apareciam outros vilões. Por exemplo, aparecia o Victor Von Doom. Se eu não me engano, aparece até o Super Screw nesse desenho. Mas enfim... Esse desenho não tem muito o que comentar sobre ele, tirando pelo fato de que ele é quase a mesma coisa que o desenho anterior. Mas enfim. Esse desenho foi de 1981 até 1982. Sim, esse desenho durou um ano porque ele não fez tanto sucesso.
Agora, indo para o próximo desenho, a gente tem Homem-Aranha e os seus amigos incríveis. Esse desenho ele é uma continuação desse último que a gente teve, onde nesse desenho era o Homem-Aranha junto com a Estrela de Fogo e o Homem de Gelo dos X-Men. Originalmente nesse desenho era para ter o Tocha Humana ao invés da Estrela de Fogo, só que como os direitos do Quarteto Fantástico não estavam muito ao alcance da Marvel, eles optaram por criar uma heroína para esse desenho, a Estrela de Fogo, que é meio que o Tocha Humana, uma mistura do Tocha Humana com a Miss Marvel. E o Homem de Gelo dos X-Men, que naquela época eram o que eram praticamente os mascotes da Marvel, os X-Men. Porque naquela época o Homem-Aranha ele era famoso, mas ele não era o herói da Marvel. Antigamente o herói da Marvel era o Wolverine. Basicamente era o Wolverine. Esse desenho ele consistia no seguinte: o Peter não estava mais numa universidade, ele estava agora mais velho em busca de um emprego. Então, o que ele faz? Ele junto com a Estrela de Fogo e o Homem de Gelo moram na casa da tia May. Então, quando rola uma espécie de alerta de perigo, eles puxam uma alavanca e vira tipo como se fosse um quartel-general super poderoso, tá ligado? Aí então eles lutam contra vários vilões, aqueles vilões, né? E, inclusive, uma curiosidade sobre esse desenho, a gente teve a primeira aparição do Shocker numa animação do Homem-Aranha nesse desenho. E não, o Shocker não apareceu no Homem-Aranha de 1994. Na primeira aparição dele não foi no Homem-Aranha de 1994. A primeira aparição dele foi nesse desenho do Homem-Aranha. Esse desenho foi de 1981 até 1983. Sim, ele estava feito junto com esse reboot do primeiro Homem-Aranha. Agora, galera, a gente vai entrar na fase da Marvel. Porque nessa fase da Marvel, a gente teve animações muito fodas. Quarteto Fantástico, Incrível Hulk, Homem de Ferro, Aventuras Armadas do Homem de Ferro, pá, um monte de desenho foda. E entre esses desenhos estavam dois que podem ser destaque nessa época da Marvel. O fodástico, incrível e maravilhoso X-Men. Meu, por muitos, esse desenho do X-Men é a melhor animação da Marvel. Esse desenho dos X-Men. Porque, cara, naquela época, se tu não conhecia X-Men, tu era praticamente um Neandertal se tu não conhecia X-Men naquela época. E o desenho que eu vou abordar sobre nesse vídeo, que é o Homem-Aranha de 1994. Mano, que desenho do Homem-Aranha. Mano, esse desenho, ele é o espetacular Homem-Aranha dos anos 90. Porque, meu Deus do céu, esse desenho é maravilhoso de bom. Esse desenho, ele também faz parte da época do vamos encerrar a violência nos desenhos animados. Então esse desenho ele era muito caricato, por causa que ele não podia ter muita violência. Então, mas só que esse desenho, o brilho dele não é nem por causa das cenas de ação, e sim por causa da galeria e das cenas, por exemplo. A gente tinha muito vilão esquecido do Homem-Aranha, por exemplo, o Homem Hidráulico, o Camaleão, o Escorpião, o Kraven, o Shocker, o Rhino. E a gente também tinha os vilões mais conhecidos, como o Duende Verde, Venom, Homem-Areia, Dr. Octopus, entre outros, Electro, entre outros. E, mano, esse desenho, ele retrata a saga da... E, mano, esse desenho, ele é tão bom que ele tem muita coisa que tem nos quadrinhos que até então não tinha sido retratado na televisão, por exemplo. A saga do... Por exemplo, a criação do Carnificina, a saga da criação do Carnificina tem nesse desenho. O casamento do Peter Parker tem nesse desenho. A saga do Aranhaverso tem nesse desenho. A saga da Guerras Secretas tem nesse desenho. E esse desenho, ele não se limita só no universo do Homem-Aranha. Não. Tem episódio que aparece os X-Men, episódio que aparece o Homem de Ferro, o Quarteto Fantástico, o Capitão América. Vai, um desenho muito, muito, muito bom. Ele durou de 1994 até 1998. Pena que esse desenho teve que ser cancelado por conta que a Marvel... Muita gente deve conhecer o tal da queda da Marvel, onde nos anos 90, no começo dos anos 90 até o começo dos anos 2000, a Marvel tava numa época de falência, então muita coisa teve que ser cancelada. Tá. Tanto que naquela época muito desenho da Marvel teve que ser... muita coisa da Marvel teve que mudar, por exemplo. A Marvel teve que sair por aí girando a bolsinha, distribuindo os direitos delas pra muita gente. Então, o Homem-Aranha era agora a propriedade da Sony, o Deadpool era a propriedade da Fox, o Quarteto Fantástico ele não era mais propriedade da Marvel, era propriedade de outra coisa, e a Marvel se vendeu pra Disney. Agora, galera, a gente entra num desenho do Homem-Aranha que, meu Deus do céu.
o polêmico e subestimado não, o polêmico, esquecido e odiado Homem-Aranha Ação Sem Limites. Esse desenho, ele é inspirado nas HQs do Miguel O'Hara, do Homem-Aranha 2099. Tanto que esse desenho ele tinha uma parada mais high-tech, sci-fi, futuro, porque, né, porra, anos 2000, né? Só que daí, então, esse desenho, ele... Como naquela época não era muito bem visto essas coisas de high-tech, futuro, eles não duram muito tempo esse desenho. A história desse desenho é o seguinte... os simbiontes Venom e Carnificina, eles invadem a nave do filho do J. Jonah Jameson para ir para outro planeta junto com o filho do J. Jonah Jameson. O Homem-Aranha, sabendo disso, ele pula dentro da nave do filho do J. Jonah Jameson e para impedir o Venom e o Carnificina. Só que eles param dentro de um universo chamado Terra 2. Terra 2 não, acho que é Nova Terra, ou Terra Z, eu não lembro agora. Aonde um vilão chamado Alto Revolucionário, ele cria monstros mutantes para dominar tudo. Então o Homem-Aranha cria uma armadura, acho que de nanotecnologia, feito pelo Reed Richards, e vai acabar com esses monstros. E esse desenho ele tem uma pegada muito futurista, como eu citei. Esse desenho teve 13 episódios e foi cancelado. Esse desenho teve 13 episódios. 13 episódios essa porra teve. E esse desenho foi cancelado, adivinha? Falta de audiência. Já vimos que a Marvel não presta pra fazer desenho futurista. Agora a gente entra numa série muito amada pelos fãs. Uma série amada pelos fãs e odiada pela Marvel. Ou pela crítica, não sei. Então agora a gente vai entrar no controverso Homem-Aranha, a nova série animada. Esse desenho ele foi feito pela Sony, por causa que ele é em 3D. Esse desenho ele era muito mais sério, mais dark, tendo até meio que sangue durante o período desse desenho. Então esse desenho a gente tinha muita cena violenta, por exemplo, o Homem-Aranha estrangula o Morbius numa cena. Tem muito tiro, muita piada, rola até um sangue de vez em quando. Tanto que esse desenho foi cancelado por causa disso, por causa que o Homem-Aranha é meio visto, mas é pra criança mesmo. Então acabou que esse desenho teve que ser cancelado no ano que ele foi lançado, que foi em 2003. E, infelizmente esse desenho, os fãs até fizeram uma segunda temporada para esse desenho. E, infelizmente esse desenho, ele terminou com o Ben matando o Morbius, porque achou que ele tinha matado a Mary Jane. E então o Homem-Aranha, então o Peter desiste de ser o Homem-Aranha. Agora então, vamos lá. Agora, galera, o bagulho vai ficar louco. Agora o Brasil vai parar. O gigante acordou, a chinela vai cantar. Agora é a hora que o filho chora. E se tu pensa que a mãe não vê, a mãe vê, chora junto. O pai vê e chora junto. A família inteira chega e chora junto. Porque a gente vai falar agora da melhor série animada do Homem-Aranha. O Espetacular Homem-Aranha. Espetacular é pouco pra descrever esse desenho. Amigo, esse desenho, ele fez parte, acho que, da melhor época dos desenhos animados da Marvel. Porque, meu Deus, esse desenho, ele foi dado como o melhor desenho do Homem-Aranha. Cara, esse desenho, ele sabe retratar muito bem a vida do Peter como Homem-Aranha, e entre outros aspectos. Por exemplo, tem a saga da roupa do traje do simbionte, que até o momento só tinha sido retratado no Homem-Aranha de 1994, né? Tem muito vilão nesse desenho, muito vilão esquecido. Por exemplo, o Camaleão, o Shocker, o Lápide, o Cabeça de Marreta. E entre outros. Mas, cara, esse vilão, uma coisa que marcou muito esse desenho foi o seu traço. Se tu vê, ele não é um traço muito realista, cheio de músculos. Não, ele é um traço mais caricato e fofo, vamos dizer assim. Porque esse desenho, ele é puxado mais pra um público... Ele é uma mistura de piada com... Ele retrata meio que as HQs do Ultimate Spider-Man. Porque tem uma pegada mais séria, mas também tem uns momentos de comédia. Tanto que, mano, as cenas de ação são muito bem coreografadas e muito bem desenhadas. Só que como nem tudo são flores, a pior coisa desse desenho é a dublagem brasileira. A dublagem brasileira desse desenho é horrível. Tem muita coisa que eles erram. Por exemplo, chamar o Lápide de Rei do Crime, sendo que o Rei do Crime é o Wilson Fisk. Então E sim, esse desenho a gente tem a melhor adaptação do Duende Verde para um desenho do Homem-Aranha. Onde aquele Duende Verde sádico, maníaco, psicopata, louco da cabeça,
Pá, meu, pega um Duende Verde foda esse desse desenho. Esse desenho durou de 2008 até 2009. E, infelizmente, esse desenho teve que ser cancelado por causa... Por que esse desenho foi cancelado? Como esse desenho ele foi feito pela Sony, e naquela época a Disney estava com os direitos da Marvel, a Disney não queria um desenho feito pela sua concorrente, a Sony. Então eles optaram por cancelar os desenhos da Sony e tentar comprar os direitos do Deadpool, que naquela época o Deadpool estava nas mãos da Fox. A Fox que tinha os direitos do Deadpool. Então Agora, galera, a gente entra numa fase meio conturbada da Marvel. Nos anos de 2008 até 2010, vamos dizer assim, os desenhos da Marvel estavam tendo uma pegada muito séria. Então eles estavam tendo muita queda de audiência, por conta que o foco principal da Marvel é o quê? As crianças. Então eles meio que tiveram que fazer uns desenhos mais infantis. Por exemplo, naquela época a gente teve a melhor série da Marvel, o melhor desenho animado da Marvel. Avengers, os heróis mais poderosos da Terra. Melhor série animada da Marvel disparada. Só que daí então aquela série não teve muita repercussão entre os fãs. Na verdade, ela foi uma série muito famosa entre os fãs. Só que não vendeu muita merchandise, muito boneco, muita coisa. Por causa que era uma série que tinha mais foco entre os adultos e os adolescentes até. Não tinha muito foco entre os... Como é que fala? As crianças. Então, em 2012... Então, naquela época, a gente teve muito desenho infantil, por exemplo. Hulk e os agentes do Smash, Esquadrão de Heróis. Qual mais que a gente teve? Foi assim, por esses desenhos, assim, dessa pegada. Avengers Assemble. E naquela época, a gente teve o polêmico e odiado Ultimate Homem-Aranha. Eu não tenho muito o que falar desse desenho. E galera, eu vou falar agora uma opinião polêmica minha. Eu sei que eu falo muito opinião polêmica minha, mas essa aqui, meu Deus. Ultimate, eu vou falar. Eu prefiro mais Ultimate Homem-Aranha do que Espetacular Homem-Aranha. Pronto, falei. Vou até sair daqui, senão eu vou tomar tiro. Falou pra vocês. Brincadeiras à parte, galera. Eu realmente prefiro Ultimate Homem-Aranha do que Espetacular Homem-Aranha. Eu reconheço que o Espetacular Homem-Aranha é o melhor desenho do Homem-Aranha, mas o meu favorito é o Ultimate Homem-Aranha. Porque ele é um desenho... Esse desenho ele é assim. O Homem-Aranha, ele passa acho que um ano ele passa um ano com os poderes de aranha dele. Então, ele é chamado pela SHIELD, sim, a SHIELD é a mesma organização que criou os Vingadores, para poder fazer um treinamento com o Homem-Aranha, para se tornar uma espécie de super agente. Só que então, nesse treinamento do Homem-Aranha, nesse meio tempo, ele vai ter que treinar também outros 4 heróis mirins, que são o Power Man, a Tigresa Branca, o Nova e o Punho de Ferro. Então o Homem-Aranha ele meio que se torna o líder da equipe Aranha. Porque ele é o mais experiente entre eles. Só que esse desenho do Homem-Aranha ele é muito odiado por causa que o Homem-Aranha é muito mongolão, pateta e ele é meio idiotinha. Então esse desenho não teve muito a ver, porque o Homem-Aranha é mais bonzinho, mais certo, mais sério, tá ligado? Então esse desenho não teve muita repercussão. Mas eu gosto desse desenho. Esse desenho teve 4 temporadas, sendo o desenho do Homem-Aranha com mais episódios. E também outro detalhe. Esse desenho do Homem-Aranha, ele foi muito odiado. Desses anos que ele durou, de 2012 até 2017, durou um ano bom, durou um tempo bom até. Ele foi muito odiado. Muito mesmo, papo de ter até baixa audiência. Papo deles terem que apelar pro Aranha Verso para poder trazer de volta os fãs raiz da Marvel, mas mesmo assim não deu certo. Recomendo o vídeo do Cérebro Espacial falando sobre esse desenho, por causa que ele fala muito melhor desse desenho do que eu, que sou só um retardado. Mas enfim. Agora, indo pra 2017, a gente tem o esquecido desenho do Homem-Aranha. Olha, esse desenho ele foi de 2017 até 2020, e é só isso que eu tenho pra falar desse desenho. Eu vi uns episódios e, cara, ele não é ruim. Eu não vi direito muita coisa da crítica, mas, cara, esse desenho eu não acho ele ruim, eu só acho ele meio paia, né? Tanto que esse desenho ele é mais um caso de desenhos que você não consegue assistir as primeiras temporadas. Depois que você já saca tudo que vai acontecer no desenho, tipo, você vê spoilers sobre esse desenho e já saca tudo, fica muito difícil de assistir ele desde o começo.
por causa que tu já sabe muito do que vai acontecer. Tipo, Madame Teia, o Shocker vira amigo do Homem-Aranha, que mais? A Spider-Gwen, Miles Morales. Sacou? Fica um bagulho meio batido, não vale a pena assistir esse desenho desde as primeiras temporadas se tu já viu alguma coisa sobre esse desenho na internet. Eu vi esse desenho e, cara, eu não achei ele de todo ruim, eu só achei ele meio mais ou menos. Comparado ao Espetacular Homem-Aranha, obviamente ele é ruim. Mas enfim, esse desenho foi de 2017 até 2020. Agora, em 2021, a gente teve essa porra. Eu não vou falar absolutamente nada desse desenho porque eu não sei nada. Agora, indo para o ano que a gente tá, 2025, a gente teve o desenho Seu Amigo da Vizinhança, o Homem-Aranha. Eu não vi nada desse desenho, por conta que nessa época que esse desenho lançou eu não tava muito... Eu tava mais, era focado em zerar Hollow Knight, então eu não percebi, não tava muito ligado nos assuntos do momento. Eu tava mais focado mesmo em Hollow Knight. Então eu não sei nada pra falar desse desenho, eu só sei que esse desenho foi muito odiado. Então esse foi o vídeo, galera. Se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, deixa um comentário. E aproveitando isso, deixa aqui embaixo nos comentários se você viu pelo menos um desses desenhos do Homem-Aranha. E outra coisa também, que eu esqueci de citar. O desenho do Homem-Aranha de 1969 é muito difícil de achar ele completo e dublado, por causa que esse desenho tem uns episódios que estão perdidos. Perdidos não, e sim difíceis de achar, porque esse desenho é muito antigo. Papo de... É muito difícil de alguém ter salvado esse desenho. Acho que nem no Wayback Machine dá pra... Acho que nem no Internet Archive deve ter esse desenho completo. Acho que nem no Rede Canais deve ter esse desenho completo. E olha que no Rede Canais tem Cyber Marionette no Rede Canais. Mas enfim. E esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já falei tudo que tinha pra falar. Deixa aí nos comentários se você viu algum desse desenho favorito. E aliás, eu vou deixar no vídeo um comentário fixado sobre o que é o meu comentário. Que é onde vocês vão ter que falar qual é o seu vilão favorito do Homem-Aranha. Eu já vou logo adiantando. O meu vilão favorito do Homem-Aranha é o Electro. Porque eu gosto muito dele. Mas enfim, deixem aí qual é o seu vilão favorito do Homem-Aranha. Deixem aí também qual é o seu herói favorito da Marvel. Eu sou o Cabra Motorizada, deixe também nos comentários qual é o seu desenho favorito desses que eu citei, o meu Ultimate Homem-Aranha. Eu sou o Cabra Motorizada, espero que tenham gostado do vídeo e adeus!